frente também os detalhes de quando eu posso averbar e expedir certidões de atos e documentos que constem em seus registros e papéis. Lembrando que, como regra, prazo para emissão de certidões, sempre 5 dias. Em qualquer modalidade de serventia, 5 dias. Sei que no Paraná existem algumas circunstâncias que o prazo é menor. 24 horas, se não me engano. Aqui é sempre 5 dias. Havendo mais de um tabelião de protestos na mesma localidade, será obrigatória a prévia distribuição dos títulos. A gente vai trabalhar a distribuição propriamente posteriormente. Algumas comarcas aqui a gente tem mais de um tabelionato de protesto mesmo. E normalmente a gente já tem a distribuição online pela CRA, que já realiza isso automaticamente. Algumas localidades a gente tem um distribuidor privado ou judicial que realiza esse serviço. Tranquilo? Quanto aos livros, tá? Eu coloquei aí para vocês, se vocês pegarem a parte do protesto, lá do Código de Normas, vai ter esses 2 livros de baixo. Esses 3 livros aqui não estão lá na parte do protesto. Esses 3 livros estão lá na parte geral, que fala que todas as serventias têm que ter. Certo? Então, se colocassem lá numa prova, imagine, no tabelionato de protesto é obrigatório ter o livro de protocolo e livro de registro de protesto. Correto. Agora, colocou um apenas, está errado. Tá? No tabelionato de protesto existem apenas os livros de protocolo e de registro. Não. A gente tem outros 3 ali que são para todos os cartórios, todas as serventias, inclusive as de protesto. Certo? Em Santa Catarina, esse livro de visitas e correições tem que ter 100 folhas. E tem que ser físico. Esses outros 4, eles podem estar somente em meio eletrônico. Certo? Então, livro de auxiliar da Receita e Despesa, livro de controle de depósito prévio, são inclusive aqueles livros que o CNJ normatizou que todos deveriam ter. O livro auxiliar é aquele lá que a gente entrega todo mês de fevereiro, lá pelo provimento do CNJ para os juízes. O controle de depósito prévio, para quem paga antecipadamente, a gente tem que ter esse livro informando esses pagamentos antecipados. Então, são 2 gerais que a gente pode ter tão somente em meio eletrônico. O livro de protocolo e o livro de registro de protestos, a gente também tem a previsão de mantê-los tão somente em meio eletrônico. Então, esses livros aqui a gente não precisa ter em meio físico. Alguns estados, não é o caso de Santa Catarina, por mais que você possa ter em meio eletrônico, é obrigatório manter em meio físico também. Certo? Santa Catarina, mantendo em meio eletrônico já é suficiente. A gente não tem número de folhas específicos para esse daqui. Tá? Vai do livre-arbítrio do tabelião. Normalmente, fica entre 200 folhas. Principalmente esse diário auxiliar aqui, não temos uma normatização de quantas folhas tem que ter esse livro. Tem gente que faz por mês, tem gente que faz por ano, por dia, enfim. Ele tem que ser diário os lançamentos dele. Cada dia a gente vai fazer o encerramento daqueles lançamentos. Mas quantas folhas vão ter o livro total ao final, a gente não tem nada pronto quanto a isso, certo? Normatizado. Apresentação, protocolização e apontamento dos títulos. A gente tem que tomar um certo cuidado, primeiramente quanto à competência. Santa Catarina, a gente tem isso no Código de Normas, não precisaria, porque já seguiria as normas de leis federais, mas enfim está ali expresso. Se vocês, já explicando como funciona o nosso Código de Normas em Santa Catarina, se vocês pegarem o nosso Código de Normas, talvez vocês vão achar ele meio
curto demais, meio enxuto, né? Principalmente ali na parte do extrajudicial. Nós tínhamos um código de normas bem extenso, nos modelos de quase todos os estados, né? Pega Rio Grande do Sul, pega Paraná, pega São Paulo, são códigos de normas grandes. Quando a gente fez o nosso novo código de normas aqui em Santa Catarina, o pressuposto foi: o que já está em leis fora daqui, não precisa repetir aqui. Supostamente, vocês já sabem onde está. Para quem vai estudar, talvez não seja o melhor jeito, né? Porque nos estados em que está tudo junto, é mais fácil estudar tudo de uma vez só. Então, Santa Catarina, se vocês sentirem falta de algo no Código de Normas, é porque segue a lei federal que fala sobre isso. Não é porque algumas coisas, de fato, não vai ter nem lei federal, nem disposição aqui ainda. Mas, na grande maioria, o que não está no Código de Normas é porque é para seguir a lei federal. Quanto à competência, nosso Código de Normas trouxe expressamente o que já estava em algumas leis também. Primeiro lugar que deve ser levado o título a protesto é na praça de pagamento. E isso não é alternativo, tem que seguir essa ordem. Então, o local de protesto, regra, é a praça de pagamento, estampada no título. E aí vem algumas questões de alguns títulos em especial que a gente tem que tomar cuidado. Qual que é a praça de pagamento? Normalmente está expresso no título. Pagável em. Vai ver a nota promissória lá naquele formulário pré-impresso, já está lá, pagável em. Apesar de muita gente preencher errado, né? Pagável em dinheiro, pagável em não sei o quê, pagável em tal lugar. E ali constitui a praça de pagamento do título. Só dá para protestar ali. A gente não tem a possibilidade de protestar em outro lugar. Em segundo lugar, a gente tem o domicílio do devedor. Só vai para o domicílio do devedor quando não tiver praça de pagamento. Então, por exemplo, a nota promissória veio sem preencher a praça de pagamento. Aí sim eu posso ir para o domicílio do devedor. Mas se na nota promissória constava expressamente, esquece o domicílio do devedor. Mas ele mora tão longe. Paciência. A gente não tem essa possibilidade. E não tendo o domicílio do devedor, aí é mais raro, mas tem a previsão, vai para o domicílio do credor. Certo? Então, primeiro, praça de pagamento. Segundo, domicílio do devedor. Terceiro, domicílio do credor. Cuidem para não confundir. Praça de pagamento não é sinônimo de foro de eleição. Não é a mesma coisa. Então, os conflitos desse contrato a gente vai solucionar no foro da comarca tal. Isso não é praça de pagamento. Isso é foro de eleição. É diferente. 2 títulos interessantes. O cheque e a sentença. Tá? O cheque, temos previsão legal já na 9492, e também estava lá na lei própria do cheque, que ele pode ser protestado tanto na praça de pagamento quanto no domicílio do devedor. O cheque é uma exceção a essa ordem, porque eu posso optar entre qual dos 2 lugares eu vou realizar o protesto. Logicamente, vocês já devem ter estudado isso, né? Mas vocês têm que tomar um cuidado também quanto a qual é a praça de pagamento do cheque. Né? Praça de pagamento do cheque não é sinônimo de local de emissão. Lá onde eu preencho, sei lá, Florianópolis e a data, isso não é praça de pagamento. Praça de pagamento do cheque é a agência do cheque que emitiu aquele cheque